o novo ciclo de desenvolvimento do Brasil. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Júlio Miragaia, do Conselho Federal de Economia. Participa dessa entrevista o jornalista Carlos Augusto Sete. Professor, vamos entrar um pouquinho na questão, aproveitando aí que o Sete levantou essa parte internacional, do BRICS. Eu vou puxar para o cenário internacional. Perfeito. Quer dizer, há uma guerra cambial, né, ocorrendo aí no mundo. O próprio ministro Manteiga já reclamou dessa guerra cambial. Os Estados Unidos e China fazendo jogo próprio para salvar suas próprias economias. E o mundo sentindo saudades de Bretton Woods, né, de alguma ordem que possa reger essa balbúrdia que está aí. Quer dizer, o Brasil vem sofrendo muito, inclusive correndo risco de desindustrialização, né, perdendo o poder de competitividade nas suas exportações, com um real extremamente valorizado. Quer dizer, como é que o senhor vê esse cenário e o próximo governo, o que pode fazer para atenuar essa questão? Realmente esse quadro que você desenhou, Elival, ele é real, né? Existe realmente uma perda de competitividade por parte da indústria brasileira. A indústria tem perdido participação na pauta exportadora do país, ela tem se tornado, tem se primarizado, né? Basicamente com as commodities minerais e agrícolas, mas existem informações contraditórias. Hoje, por exemplo, né, tem uma matéria grande que mostra que nos primeiros 9 meses de 2010, entre os 70 principais países no comércio mundial, o Brasil foi que teve o maior crescimento das exportações. Olha que coisa interessante. 33%. Commodity, não? Pois é, mas 33% a China com 32%. Ou seja, alguns segmentos, e basicamente o setor de commodities, apresentam um dinamismo muito grande. Mas não significa, né, quando a gente fala de perda de participação, não significa que a indústria inteira está, né, deixando de, inclusive, produzir. A expectativa da indústria para esse ano é de crescimento de 11%, acima do crescimento do PIB, né, que deve bater 7,5%. Então, só para relativizar um pouco, né? Porque senão passa aquela ideia de que a indústria do Brasil faliu por conta da taxa de câmbio, e não é bem assim. Né? Porque, inclusive, e aí, paradoxalmente, ela permite, né, o câmbio apreciado, o real apreciado, permite que, inclusive, né, a própria indústria do Brasil ela se modernize, né, tendo acesso mais fácil a bens de capital que são importados no determinado segmento. Pois ela compra mais facilmente, então ela consegue renovar e ao mesmo tempo ela se torna mais competitiva. E a economia, todas essas coisas são... Nunca é bom analisar, né, só por um aspecto. Pois é, então, óbvio que a questão cambial é um problema e tem que ser de alguma forma enfrentado, né? Agora, apenas precisa ser relativizado. De todo modo, eu acho que não estamos numa situação confortável desse momento. Né? Existe uma pressão não só pelo ela estar nesse patamar considerado por todos baixo, 1,70, né, por dólar, mas principalmente porque, né, continuando esse fluxo de recursos de dólar para o país, ela tende a cair. Né? E isso pode gerar problemas no balanço de pagamentos. Algumas medidas foram adotadas pelo Ministério da Fazenda, corretas, né? Há sempre uma grita em relação a essas medidas que são tomadas nessa... né? Ainda isso... Não, mas já teve algum efeito. Já teve algum efeito. 4%, né? Agora eu acho que ela tem que ser... eu acho que o Ministério tem que trabalhar na expectativa e dosando. Né? Olha, se não foi suficiente isso, vamos, né, puxar um pouquinho mais ali, vamos acentuar um pouquinho, porque sempre o mercado dá um jeitinho de se adaptar e voltar àquela situação anterior. Então, eu acho que tem que se de alguma forma fazer alguma coisa, tem que ser feito alguma coisa nessa área cambial. Né? Agora, o que às vezes a gente estranha também é que o próprio mercado, que sempre, né, pregou a questão do câmbio flutuante, né, reclama da situação da falta do câmbio. De intervenção, né? Mas ele o tempo inteiro ele pregou o câmbio flutuante, agora está reclamando que é o quê? Quer que o governo, né, então estabeleça o câmbio fixo, né, que não seria a medida melhor. Né? Então, essas contradições, né, que a gente percebe nesse debate, né, econômico. O Eleval perguntou sobre o novo governo, a presidenta Dilma, que assume dia 1º de janeiro, e eu aproveito para lhe perguntar como eu ouvi interpretações diferentes a respeito da primeira entrevista da nova equipe econômica, do presidente do Banco Central, do ministro Manteiga, que se manteve à frente do Ministério da Fazenda, e da ministra do Planejamento. Como o senhor entendeu
a questão da austeridade fiscal, da economia, enfim, governamental, que foi falado naquela primeira entrevista em que foi apresentada a nova equipe econômica. Qual é o rumo que o senhor acha que vai seguir aí a política econômica já nos primeiros meses aqui desse ano? Eu vi uma entrevista do ministro Mantega e acho que a manutenção dele no Ministério da Fazenda acho que é um fator positivo, né? Porque eu acho que tem que ser dado crédito, né? Acho que foi a partir do Mantega que o país começou a trilhar, né, mais nitidamente esse caminho de fortalecimento do mercado interno, né, do Estado estar presente em momentos de crise, né, e não fugir à sua responsabilidade, não se dobrar às pressões que às vezes o pensamento neoliberal faz nessas horas. Não, o Estado não tem que... Não, o Estado tem que estar sim, né, porque o Estado está representando ali os interesses de 190 milhões de brasileiros, em última instância. E na entrevista dele, muito, muito lúcida, ele disse que tende a ter uma postura, do ponto de vista fiscal, mais rigorosa agora, porque a situação permite. A situação assim o permite. Diferentemente do que foi o quadro em 2009. Claro. E, de alguma forma... Não precisava gastar mais. Não precisava gastar. Né? E, para isso, o Estado tem que estar presente. Se tivesse uma política mais restritiva ali, seria uma situação talvez complicadíssima em termos de... E gastou tanto em recursos correntes como em capital, quer dizer, o PAC, né? Sim, o PAC continua sendo tocado e... Aquilo que a gente conversou no início, né? Mesmo sendo os investimentos ainda aquém da necessidade do país, mas cresceu muito nesse período, principalmente de 2007 para cá. Então, e eu acho que hoje há espaço para ter uma certa retração do Estado, porque o próprio setor privado está, de alguma forma, com, né, uma movimentação boa. E ele deixou muito claro que, caso seja necessidade, o Estado vai se fazer presente. Eu acho que é esse o recado principal. Ou seja, mais do que a questão da contenção do déficit fiscal, prevalece a tese da necessidade do crescimento do país. Né? Isso que acho que é um fator determinante. Né? Ou seja, à medida que o crescimento do país, e quando a gente fala em crescimento, fala em geração de emprego, fala em renda para a maioria da população, sempre quando isso estiver em risco, né, o Estado não vai se furtar, né, a adotar as mesmas medidas que foram adotadas no final de 2008 e 2009. E acho que isso é uma sinalização importante, né, para o país, mostrando que, né, o rumo do crescimento ele tende a se manter, né, nos próximos anos. O Sete detalhou alguns dados aí na questão da migração das classes sociais. 20 milhões de pessoas deixaram a linha de pobreza, né, houve 32 milhões de pessoas migraram para a classe C. Então, houve realmente um movimento grande no Brasil. E há também um esforço do governo na questão da inclusão produtiva. Quer dizer, não só incorporar massa à sociedade de consumo, como também fazer a inclusão bancária, a inclusão até na energia elétrica, aquele Minha Luz, né, Minha Vida, sei lá, Minha Casa, Luz Minha para Vida, todos. Luz para todos. Uhum. Entende? Então, quer dizer, como é que o senhor vê essa questão da banda larga, a inclusão bancária? Quer dizer, há muito espaço e há recursos para se caminhar mais nessa área nos próximos anos, nesse próximo governo? Acho que sim, né? Eu acho que tem essas apostas, elas têm acontecido e têm sido correspondido. Parte com próprios investimentos públicos, né? Por exemplo, o Luz para Todos, ele conta basicamente com recursos públicos, né? Que possibilita que aquela população que não teria condições, né, de arcar, porque, na verdade, essa população, esse programa está direcionado somente às áreas rurais, onde é mais rural, difícil e é mais caro chegar à energia elétrica. Então, se não for o Estado bancar isso, não chega, porque o caboclo que está lá no interior da Amazônia, do Nordeste, ele não tem condição, né, de bancar esse investimento. Então, esses programas são importantes porque, inclusive, né, ao propiciar o acesso à energia, nesse caso específico da energia, permite, inclusive, o próprio desenvolvimento econômico. E o Estado vai ter o retorno, né? Nessas regiões. A gente já tem exemplo de regiões que estavam absolutamente estagnadas em função da ausência de um insumo básico, que é a energia elétrica, e que simplesmente pelo fato da energia está disponível, nessas regiões já começaram a mostrar, né, uma capacidade de
de investimento, de crescimento e ter um retorno, porque isso aí resulta em atividades econômicas que vão resultar em impostos e o Estado recupera esse investimento. Então, eu acho que essa... Mas eles contribuem para essa questão do desenvolvimento regional? Com certeza. Esses programas têm uma importância fundamental para esse crescimento. A gente estava, inclusive, observando esses dados, só um parêntese, no caso aqui do Distrito Federal, havia uma expectativa de um crescimento da população, não só do Distrito Federal, mas também desses municípios do entorno metropolitano, que ficou 200 mil pessoas abaixo da expectativa, né, da população esperada. Isso é resultado exatamente da melhoria das condições de vida nessas regiões de origem dos fluxos migratórios. O Nordeste não necessariamente voltar, mas eles simplesmente abdicaram da ideia de ir para Brasília, né, ir para a Ilha da Fantasia, ir para cá, Ilha da Fantasia. Eles pensaram assim, não, aqui está ficando legal. Né? Tem o dinheiro aqui do salário mínimo melhorou, Bolsa Família, aposentadoria rural, essa coisa toda, atividade econômica, comércio das grandes cidades, né? Exatamente. Então, essa população está ficando, vai ficando. Então, o fluxo migratório no país reduziu muito. Então, em função disso, né, desses investimentos em infraestrutura, nesses grandes programas, né, que tem permitido, né, digamos assim, o espraiamento, né, da própria atividade econômica para um espaço maior do território. Quando o senhor falou nós estávamos comentando aqui a questão dos BRICS e da questão do mercado interno desses grandes países que têm territórios grandes, populações grandes e recursos naturais grandes, o senhor falou rapidamente na questão do meio ambiente e eu quero retomá-la, claro, para não se dizer aqui que economia e meio ambiente não guardam uma relação positiva. Com base nos dados oficiais, a taxa de desmatamento é atualmente 74,4% inferior a 2004. E nessa semana foi anunciado que se desmatou a Amazônia, especialmente, 14%. Menos que o ano passado. Menos do que o ano passado. A ministra do Meio Ambiente até disse que ia chegar em Cancún com bastante moral para exigir dos países ricos que fizessem alguma coisa pelo clima também, que o Brasil está fazendo a parte dele. Em que o Brasil avançou nessa área do meio ambiente, associada à questão do crescimento? Nós tivemos um crescimento, né, já falamos dele, do crescimento econômico, o crescimento da renda social, e em que a questão do meio ambiente foi afetada? Nós falamos aqui da expansão, por exemplo, do Centro-Oeste, a economia do Centro-Oeste cresceu à base da soja. Isso significa o quê em termos de desmatamento, em termos de perda nessa questão da economia de carbono, etc.? Essa é uma questão fundamental, né? Inclusive a ciência econômica ela não se furta a fazer essa discussão, né, da questão ambiental. Eu diria que o mérito maior desse processo foi o governo ter entendido o que estava se passando. Vamos primeiramente falar de Amazônia, onde a questão ambiental está muito fortemente concentrada. Entendido o que estava se passando na Amazônia e ter formulado as políticas corretas, inclusive sempre buscando o entendimento com os governos estaduais e municipais. Porque não adianta o governo federal aqui bolar né, políticas belíssimas se não tiver entendimento lá na base, né, a coisa não funciona. E foi a partir dessa articulação, né, que se planejou toda o desenvolvimento de uma nova proposta para a Amazônia, um novo modelo de desenvolvimento que permitiu, né, essa queda acentuada no desmatamento. Em 2004 foi o ápice do desmatamento, eram 27 mil quilômetros quadrados, né, agora chegou abaixo de 5 mil, né, uma queda muito grande. E isso por quê? Porque a Amazônia estava sofrendo um processo, não só da extração da madeira, do desmatamento para a extração da madeira, de forma ilegal, obviamente, mas principalmente por uma expansão sem controle, a missão desordenada da pecuária bovina. Né? Foi o principal responsável. Não foi a soja, muitos falam da soja, isso, aquilo, não. Foi a pecuária bovina que, né, nos anos 80 e 90, e ainda nessa década, foi responsável por 80% do desmatamento na Amazônia brasileira. E a partir do momento que, através de políticas coercitivas, que aí não tem jeito, aí você tem que, né, coibir mesmo, né, ter a repressão para que a coisa ilegal não aconteça, mas, por outro lado, estimulando o desenvolvimento de atividades mais sustentáveis, né, a prática de uma atividade agrária mais sustentável, buscando direcionar a exploração madeireira também em base sustentável, mediante planos de manejo. Então, toda essa política
política ela foi construída desde o início desse atual governo, né? Aí teve o Plano Amazônia Sustentável, que inclusive foi o motivo da própria saída da ministra Marina na crise, né, que teve com o governo, mas não no processo de elaboração do plano, mas para a gestão do plano, que ela tinha expectativa de, né, ficar no comando da gestão. Mas todo esse processo foi importante, daí houve o plano de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia, teve o programa Terra Legal, que é atacando a questão fundiária, que é seríssima na Amazônia. Então, as políticas públicas para a Amazônia, né, articuladas com os governos estaduais, com a participação das prefeituras, que foram as responsáveis por esse resultado, né, de desmatamento. O que é importante porque... Que mostra que dá certo. Mostra, né? Duas coisas. Mostra que o planejamento é fundamental, a articulação política é essencial e essa questão de uma demonstração inequívoca de que é possível conciliar desenvolvimento econômico, né, com conservação e preservação ambiental, porque muitas vezes é tido como coisas inconciliáveis e não é, né, e não são. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas, sugestões ao nosso programa, por favor, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você também poderá fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos aqui a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor Júlio Miragaia, do Conselho Federal de Economia. Agradecemos também a participação do jornalista Carlos Augusto Sete. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.